O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, houve um casamento em Caná da Galileia. A mãe de Jesus estava presente. Também Jesus e seus discípulos tinham sido convidados para o casamento. Como o vinho veio a faltar, a mãe de Jesus lhe disse: eles não têm mais vinho. Jesus respondeu-lhe: mulher, por que dizes isto a mim? Minha hora ainda não chegou. Sua mãe disse aos que estavam servindo: fazei o que ele vos disser. Estavam 6 talhas de pedra colocadas aí para a purificação que os judeus costumavam fazer. Em cada uma delas cabiam mais ou menos 100 litros. Jesus disse aos que estavam servindo: enchei as talhas de água. Encheram-nas até a boca. Jesus disse: agora tirai e levai ao mestre-sala. E eles levaram. O mestre-sala experimentou a água que se tinha transformado em vinho. Ele não sabia de onde vinha, mas os que estavam servindo sabiam, pois eram eles que tinham tirado a água. O mestre-sala chamou então o noivo e lhe disse: todo mundo serve primeiro o vinho melhor, e quando os convidados já estão embriagados, serve o vinho menos bom. Mas tu guardaste o vinho melhor até agora. Este foi o início do ensinar de Jesus. Ele o realizou em Caná da Galileia e manifestou a sua glória, e seus discípulos creram nele. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. A liturgia do segundo domingo do tempo comum, independente do ano, sempre propõe um texto do Evangelho segundo João. O ano A é João 1, 29 a 34, o ano B, João 1, 35 a 42, e o ano C, João 2, de 1 a 11. A narrativa do episódio conhecido como as bodas de Caná. Ao longo do ano, a liturgia do tempo comum faz uma apresentação contínua da vida pública de Jesus, desde os primeiros passos na Galileia até o seu final em Jerusalém. Recorre-se, portanto, ao Evangelho segundo João, no segundo domingo, como estratégia didática e catequética, porque é esse o Evangelho que melhor introduz a vida de Jesus no serviço público, através da chamada Semana Inaugural, iniciada com o envio de uma comitiva pelas autoridades de Jerusalém para fiscalizar a atividade de João Batista, e concluída com o episódio das bodas de Caná, o Evangelho de hoje. Embora simples do ponto de vista narrativo, uma história com drama, cenário e personagens bem definidos, o texto apresenta uma grande complexidade teológica. Por isso, preferiu-se ao longo dos séculos uma interpretação quase literal, limitando-a a fundamentar a intercessão de Maria e assim fomentar a devoção. Tem sido grande o esforço da exegese atual para distinguir o texto no sentido cristológico e no sentido mariano, praticamente ofuscando pela essa primeira que muitas vezes o sentido devocional ganhou relevo. O primeiro passo para isso é situar o texto no seu devido contexto. Como acenamos acima, João introduz a vida pública de Jesus com episódios distribuídos ao longo de uma semana, chamada Semana Inaugural. O ponto alto dessa semana é o episódio das bodas de Caná, o qual funciona como introdução e porta de entrada para todo o Evangelho. Tudo o que será desenvolvido ao longo do Evangelho, portanto, serão desdobramentos deste episódio. O texto inicia com um dado importante, omitido pela liturgia. No terceiro dia, substituído pela genérica e desnecessária expressão naquele tempo. Embora seja o dia conclusivo da semana, o sexto dia, o evangelista omite alguns dias de propósito, para que este episódio se realize no terceiro dia. Ora, o último episódio narrado tinha sido o encontro de Jesus com Filipe e Natanael. As bodas de Caná, portanto, acontecem no
terceiro dia após esse episódio. Mais que um dado cronológico, a expressão terceiro dia é um indicativo teológico, significa a manifestação especial de Deus. De imediato, pensamos na ressurreição de Jesus, o maior dos acontecimentos ao terceiro dia. Mas há outros episódios importantes na Bíblia que também aconteceram no terceiro dia. Foi no terceiro dia que Abraão subiu à montanha para sacrificar Isaac, provando a sua fé. E foi no terceiro dia que Deus manifestou a sua glória do Sinai e entregou a lei a Moisés. Ao apresentar o primeiro sinal de Jesus no terceiro dia, João sinaliza que toda a sua vida será manifestação e intervenção de Deus na história, cujo ápice será a ressurreição, também no terceiro dia. Portanto, terceiro dia é uma expressão teológica que indica o agir de Deus. Eis então o que houve no terceiro dia, um casamento em Caná da Galileia. A mãe de Jesus estava presente. As festas de casamento na cultura semita eram esperadas com muita ansiedade. Normalmente duravam uma semana, mas a depender das condições do noivo, poderia se estender até por 2 semanas. Além do sentido social, o matrimônio servia como símbolo da relação entre Deus e o povo de Israel desde o profeta Oséias. Com essa festa, portanto, o evangelista quer mostrar a situação da aliança com o povo de Israel estava se relacionando com Deus e a necessidade urgente de uma intervenção. A mãe de Jesus não é mencionada pelo seu nome próprio nesse episódio, porque ela é uma personagem corporativa, ou seja, representa uma comunidade e não apenas a singular pessoa de Maria. Quando os profetas denunciavam as injustiças e a corrupção reinante em Israel, mencionavam também um resto fiel que veria a realização das promessas de Deus. A mãe de Jesus é, nesse relato, a imagem do resto de Israel que nunca se distanciou de Deus. Por isso, ela já estava presente no casamento porque fazia parte da comunidade. Ao contrário da mãe, que já estava presente, o evangelista diz que Jesus e os discípulos foram convidados para o casamento. Embora sutilmente o evangelista faz uma distinção, Jesus e seus discípulos foram à festa, mas não faziam parte. Ao longo de todo o evangelho, João mostrará como Israel não aceitava Jesus, tratando-o como um estranho, inclusive, no prólogo já tinha antecipado. Veio para os seus, mas os seus não o acolheram. Porém, para conhecer as reais necessidades e problemas é necessário estar inserido e fazer parte da realidade. Tampouco basta conhecer as necessidades e os problemas. É necessário tomar iniciativas e buscar soluções, como fez a mãe. Como o vinho veio a faltar, a mãe de Jesus lhe diz: eles não têm mais vinho. A mãe de Jesus, como imagem de Israel fiel, é a mais legítima conhecedora das carências e falhas da relação do seu povo com Deus. Ela não faz um pedido a Jesus, como insinua as interpretações devocionais. Ela constata uma situação e faz uma denúncia. A falta de vinho nessa festa de casamento é, na verdade, a falta de amor e de alegria da antiga aliança. A mãe constata que Israel falhou na sua relação com Deus e, portanto, a aliança fracassou. O vinho era essencial numa festa e na Bíblia é sinal de alegria, amor e felicidade. A mãe de Jesus é a primeira a perceber a esterilidade da relação de Israel com Deus. Ora, o povo de Israel imaginava que estava em comunhão com Deus através de sacrifícios, purificações e ritos, independente da prática da justiça e da conduta ética, sobretudo na relação com o próximo. Praticava-se a religião do mérito, com muitas ofertas e sacrifícios. Foi isso que a mãe de Jesus constatou ao lhe dizer que não havia mais vinho na festa. Não havia mais amor e alegria na maneira do povo relacionar-se com Deus. Ela percebeu também que somente Jesus poderia contornar aquela situação. A proposta de vida de Jesus, fundamentada no amor, era a única saída para Israel reencontrar-se consigo mesmo e com Deus, e continua sendo para toda a comunidade. Como a mãe, disse o episódio, representa toda a comunidade do resto fiel de Israel, a sua relação com Jesus carrega uma certa formalidade.
Jesus respondeu-lhe: mulher, por que diz isto a mim? Minha hora ainda não chegou. Jesus não a chama mãe, apenas mulher, e esclarece que não depende somente dele ao dizer que a sua hora ainda não chegou. Depende do Pai sobretudo. Mesmo sem receber uma resposta positiva, a mãe confia na providência como modelo de crente. Como conhecedora da situação, ela vê com urgência a intervenção de Deus através de Jesus. Por isso ordenou aos que estavam servindo: fazei o que ele vos disser. Ora, a antiga aliança foi concluída com a resposta solene do povo a Moisés: sim, nós faremos tudo o que Javé disser. A história mostra que Israel falhou e não fez a vontade de Deus. A antiga aliança fracassou exatamente porque o povo não cumpriu a sua promessa, e a mãe de Jesus sabia disso. Por isso, a recomendação para fazer o que ele disser de agora em diante. O evangelista prossegue denunciando ainda mais a esterilidade da religião judaica. Estavam 6 talhas de pedra colocadas aí para a purificação que os judeus costumavam fazer. Em cada uma delas cabiam mais ou menos 100 litros. Essas talhas, jarros de pedra, simbolizavam a lei e estavam vazias. Através delas, os judeus faziam os ritos de purificação, mas não se encontravam verdadeiramente com Deus. Jesus se solidariza com seu povo. Nem tudo está perdido. Na figura da mãe, ele vê um sinal de esperança no seu povo. Por isso toma a iniciativa. Jesus disse aos que estavam servindo: enchei as talhas de água. Encheram-nas até a boca. Os que estavam servindo prefigura a comunidade ideal de discípulos e discípulas que devem agir conforme tudo o que Jesus disser. São esses que devem preencher o vazio de amor em Israel e, posteriormente, em toda a humanidade, enchendo as talhas até a boca, quer dizer servindo e amando sem medidas. Jesus dá mais uma ordem: agora tirai e levai ao mestre-sala. E eles levaram. O mestre-sala era o responsável pela organização e coordenação da festa. Era ele quem deveria vigiar e ficar atento se estava faltando alguma coisa. Porém, negligenciou completamente o seu papel. Não percebeu que o vinho tinha acabado. Nesse episódio, ele representa os anciãos e sacerdotes, a classe dirigente de Israel da época, que tinham se distanciado de suas responsabilidades, não conheciam mais as necessidades do povo, estavam alheios à vida cotidiana das pessoas. Toda a realidade distante dela, o mestre-sala não sabia sequer que o vinho tinha acabado, menos ainda de onde surgiu o vinho novo. O mestre-sala experimentou a água que se tinha transformado em vinho. Ele não sabia de onde vinha, mas os que estavam servindo sabiam, pois eram eles que tinham tirado a água. Porém, ficou surpreso com o seu sabor. O mestre-sala chamou então o noivo e lhe disse: todo mundo serve primeiro o vinho melhor, e quando os convidados já estão embriagados, serve o vinho menos bom. Mas tu guardaste o vinho melhor até agora. Aqui, o evangelista ironiza e denuncia o distanciamento dos chefes de Israel em relação ao cotidiano das pessoas. Mesmo sem conhecer a origem, o mestre-sala reconhece a qualidade do vinho. Pela primeira vez no relato, o evangelista faz referência ao noivo, quem deveria ser o verdadeiro protagonista da festa. Esse noivo é o próprio Deus, a missão de Jesus, fornecendo amor em abundância, representado pelo vinho, é reatar os laços entre Deus, o noivo esposo, e a humanidade inteira, a noiva esposa. Como esse episódio é a verdadeira porta de entrada de todo o Evangelho, segundo João, esse foi o início do ensinar de Jesus. Ele o realizou em Caná da Galileia e manifestou a sua glória, e os discípulos creram nele. Um sinal, como sabemos, não é um fim em si mesmo, mas aponta para uma realidade muito mais profunda. O sinal da mudança da água em vinho preconiza muitas transformações que Jesus irá fazer e propor ao longo de todo o Evangelho. A principal transformação, e primeira e mais necessária, diz respeito à maneira de se relacionar com Deus.
de uma relação servil e ritualista, ele nos convida a uma relação de amor, cuja imagem mais visível e clara é a do matrimônio, pois propõe um amor recíproco, com liberdade e confiança. O vinho novo, de qualidade superior, representa essa nova relação. É nisso que sua glória se manifesta e o que fortalece a fé. Para ser autenticamente discípulo e discípula, é necessário ser como a mãe e os servidores, ao mesmo tempo perceber as reais necessidades do próximo, tomar iniciativas concretas e fazer tudo o que Jesus disser. A abundância do vinho, imagem do amor, depende unicamente da disposição de fazer o que Jesus disse. Deus nos abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.